né, da nossa série sobre maturidade. Quem não pôde participar, não esteve presente aí nos 4 estudos, nós estamos em uma série de ministrações que o Senhor me deu, primeiro para mim, para minha casa, para minha vida, mas eu entendi também que era algo para a igreja do Senhor, para nós aqui como congregação, amém? E a série se chama Até que Cheguemos à Maturidade. Até que Cheguemos à Maturidade. São 4 estudos e hoje nós estamos no último, no 4º estudo. Ok? Quem não conseguiu participar de algum dos 4 estudos, de algum dos anteriores, né? Nós temos a gravação de todos eles, ok? Então eu recomendo fortemente, em nome de Jesus, que você ouça, amém? Quem ainda não está ali no grupo, pode pedir, pode conversar, a gente já manda o link para você, tá? Aí a gente manda o link da ministração, ou das ministrações que você não participou, que você não ouviu, que vem sendo aos domingos. É verdade, tem um aplicativo também. Verdade, bem lembrado, obrigado. Tem um aplicativo que daí dá para acessar todas as ministrações, né? A gente grava todas elas e disponibiliza ali no aplicativo, tanto as de quinta quanto as de domingo. E aí você pode estar ouvindo, você pode estar entendendo, porque é um processo, né? Um conhecimento que vem sendo construído. Amém? Então, só recapitulando aqui, rapidamente, no primeiro estudo nós vimos que a maturidade, ela começa do começo, né? Ela começa com a criança, ok? Então a Bíblia ela fala de crianças, jovens e adultos. Não existe adolescência na nossa concepção, da forma como nós entendemos a adolescência, ela não existe na Bíblia, tá? Ela não existe na cultura do Reino de Deus, que é o quê? Um jovem, né? Que pode fazer o que ele bem entende, ele é dono do seu nariz, ou pelo menos ele se comporta e é inclinado a pensar que ele é dono, que ele pode fazer o que ele bem entender, sem ele se preocupar, ou ter maturidade, ou ter a dimensão das consequências daquilo que ele faz. Tá? E no primeiro estudo nós vimos que a nossa sociedade ela acaba incentivando esse tipo de comportamento, porque a formação do indivíduo ela é construída com uma visão de olhar para o eu, primeiramente. Então, a criança, desde criança, ela é incentivada a olhar para as habilidades que ela tem, para os dons, para aquilo que ela pode ser, para aquilo que ela quer ser, né? E, embora tenha o seu valor, claro, a gente fazer com que a criança enxergue a si mesma, olhe para si, o problema é que isso gera um egoísmo, um isolamento, uma supervalorização do eu. Então, nós somos culturalmente, pela sociedade, pela nossa forma de pensar, assim como sociedade, a gente é incentivado a pensar primeiro em mim. O que eu quero da minha vida, o que eu posso ser da minha vida, o que eu posso fazer da minha vida, o que eu quero conquistar na minha vida. Então é eu, sempre eu. E a Bíblia não é assim, ela não funciona assim. A cultura do reino dos céus não opera desse jeito. A criança ela é construída, ela é amadurecida desde cedo. Isso vai sendo gerado nela com uma visão primária de pertencimento, ao invés do eu, a quem eu pertenço, a qual povo eu pertenço, a qual família eu pertenço, a qual congregação de fé eu pertenço, e isso tudo tem uma história, tem um porquê, tem uma razão. Aconteceram coisas que chegaram até esse cenário onde eu faço parte. Amém? A Bíblia opera desse jeito. Então o jovem, a criança e o jovem judeu, ele ouvia dos mais velhos sobre a história do povo judeu, de Israel,
do Deus de Israel e de como ele conduziu todo aquele povo, toda aquela nação até ali. E aí ele entendia quem ele era por meio do pertencimento, por meio do povo e da história que ele fazia parte. Entenderam? Pode parecer uma diferença pequena, mas não é, faz toda a diferença, porque aí eu entendo o meu eu como conectado a outras pessoas, conectado, coletivo. Então eu, Antônio, não importa somente o que eu quero, eu entendo quem eu sou olhando para minha família, para o meu Deus, para a comunidade, para os irmãos na fé que Deus me deu. Amém? Então é assim que começa a formação, e o jovem, na verdade, ele é um pequeno adulto, né? Ele é alguém que ainda não tem a maturidade da vida adulta, mas que já vai sendo gradualmente inserido nessa vida adulta. Então você vai delegando responsabilidades, compromissos, atribuições para esse jovem, para que ele venha nessa escadinha amadurecendo até estar preparado para a vida adulta. Então a infância, a criança e o jovem, ela passa por uma escola, vamos dizer assim, com os pais, com os líderes, com os irmãos na fé, para se preparar para ser um homem e uma mulher maduros, adultos. Amém? Então, basicamente, esse estudo foi o primeiro estudo. E aí o segundo estudo nós vimos sobre a maturidade masculina. Aí entramos em detalhes de como a Bíblia enxerga, fundamenta a forma de viver de um homem cristão maduro. E no terceiro estudo, que foi domingo passado, nós vimos sobre a maturidade feminina, a mulher madura, cristã, como que ela vive, quais são os principais pontos, né? E a gente viu isso no terceiro estudo, no domingo passado, ok? Que na verdade é a consequência de uma criança que foi se tornando jovem, passando por esse processo de amadurecimento e se tornou adulto. Um homem ou uma mulher maduro em Deus. Amém? E aí, o de hoje é a consequência de homens e mulheres maduros em Deus, com crianças e jovens sendo amadurecidos em Deus. Que é o quê? Uma igreja madura. Amém? É muito importante entender esse caminho, porque é impossível eu ter uma igreja madura sem ter homens e mulheres maduros. Não faz sentido? Eu sei que parece uma coisa lógica, mas a gente se esquece disso às vezes, né? A gente espera, a gente olha, vamos supor, a gente ora, né? Deus, fortalece a igreja, torna essa igreja uma igreja madura, uma igreja poderosa, uma igreja que dá testemunho do teu nome com autoridade, uma igreja que impacta a cidade. Amém. Nós temos a obrigação, pela palavra de Deus, de orar, interceder, de clamar, de ter esse tempo de clamor diante do Senhor. Mas saiba que isso vai acontecer aqui, no amadurecimento das pessoas que estão aqui. Amém? E eu tenho responsabilidades com isso. Nós vimos isso no homem e na mulher maduros, que eles são também discipuladores, educadores. Vou inventar aqui uma palavra, amadurecedores. Amém? Eles transmitem, eles transbordam, eles semeiam essa maturidade, essa vivência que eles tiveram, que eles têm com o Senhor, que eles tiveram ao longo das suas vidas, que eles têm nas suas casas, para outros, para que o corpo seja edificado, amadureça, e aí a igreja é uma igreja madura. Amém? Então, irmãos, quando a gente fala de uma igreja madura, a igreja são as pessoas, somos nós, é a nossa reunião. Então, o que vai definir a maturidade, o nível de maturidade de uma igreja, é o nível de maturidade das pessoas que estão reunidas. Isso não está depende exclusivamente dos pastores, ok? Claro, tem a responsabilidade da liderança
e a gente vai ver um pouco sobre isso, de permitir um ambiente de amadurecimento e não de dependência, onde de condução bíblica correta. A gente vai ver sobre isso, mas é importantíssimo que você entenda desde já que você faz parte, você junto dos outros é a igreja. A igreja não é o pastor Giancarlo e a pastora Samantha. Ok? Então, se a igreja é equipada por Deus para a edificação da própria igreja, então você tem dois papéis aqui dentro. Primeiro, de cristão, de ovelha, que vai precisar de ajuda, que vai precisar de suporte, que vai precisar de oração, que vai ter momentos de luta, que vai precisar de um apoio, de um conselho, de um suporte, uma força. Amém? Todos nós vamos ter esses momentos, então você tem esse papel, todos nós, inclusive a liderança. Quando é uma liderança saudável, ela não esconde as suas fraquezas, muito pelo contrário, ela precisa também da ajuda, do apoio, do suporte da igreja, dos irmãos. E o outro papel, a outra questão é que você vai também dar esse suporte para o outro. Amém? Ah, irmão, mas eu estou começando agora, nossa, mas eu ainda nem endireitei minha vida, né? Como já ouvi muita gente falar, não, mas eu ainda estou endireitando minha vida. Primeiro que quem endireita a minha vida e a sua vida não somos nós, é Deus. O nosso papel é em obedecer, nos posicionar diante daquilo que Deus vem colocando para nós. Então, se eu entendi que isso que eu fazia era errado, eu deixo de fazer. Mas eu deixar de fazer é uma obediência a essa nova forma de ver, de enxergar, de entender. E isso vem do Espírito Santo. Então, você mesmo, os mais novos, que estão chegando agora, que estão começando a participar agora da comunhão da fé, e os que estão mais tempo, todos podem e devem participar da edificação, do suporte, do amor ao próximo. Amém? Todo mundo tem condição de ajudar. Amém? Não tem ninguém tão sábio que não precisa de suporte nem de ajuda nenhuma, e não tem ninguém tão ignorante, tão iniciante que não possa contribuir e ajudar em nada. Amém? Então, o Novo Testamento, irmãos, nós vamos começar lendo o texto base dessa série, que é Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 16. Nós vamos ler alguns textos, tá? Para embasar aqui os pontos que a gente vai colocar hoje. Efésios 4, do 11 ao 16, aqui Paulo, ele coloca de uma forma muito clara qual que é o propósito dos dons, do equipar que o Espírito Santo traz sobre a igreja, cada um de nós, os dons, as habilidades, a sabedoria, o conhecimento, tudo que Deus move, e já dá para a gente entender um pouco do funcionamento de uma igreja madura. Vamos ler juntos aí, Efésios 4, a partir do 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Quem designou? Deus. Ele coloca cada dom, cada peça, cada um na sua função, no seu papel, conforme a sabedoria e o desígnio e a vontade dele, que é sempre boa, como nós ouvimos a irmã Thaís falar. Amém? O 12. Com o fim, o objetivo do que ele derrama, de preparar os santos para a obra do ministério. E qual que é a obra do ministério?
para que o corpo de Cristo seja edificado. Ah, mas o que é edificado? A gente ouve tanto falar, né? Que você seja edificado. Nossa, eu fui edificado por aquela palavra. O que é edificado? Edificação, né? Edificar é construir. Então, quando você vai construir uma edificação, primeiro você lança um fundamento, um alicerce, né? Quem já teve contato aí com construção civil vai entender muito bem essa comparação, essa analogia que a Bíblia coloca. Então você lança primeiro o alicerce para ter sustentação sobre do que vai ser construído, para não cair, e aí depois você começa a edificar sobre aquele fundamento. Você começa a pôr bloco por bloco. É um processo, não é rápido, tem que ser feito cuidadosamente, cada bloco tem que ser posto alinhado, certinho. Se você for jogando lá cada bloco de um jeito e sem se preocupar com isso, na hora que você terminar de erguer a parede, vai estar como, Jonathan? Vai estar tudo torto, vai cair, não vai ter sustentação, vai estar mal construído, ok? Então, a edificação, os dons, as habilidades são dadas para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, somos nós. Então, é para construir maturidade, comunhão com Deus, relacionamento com Deus, saúde, força espiritual. Amém? Cristãos maduros. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Verso 13. Até que todos... E aí qual que é a conclusão da edificação? Até que todos... É só alguns? É só o pastor Jean, a pastora Samanta? Os presbíteros? Só os mais velhos? Todos. Amém? Todos. Fale isso comigo, todos. Aí repete comigo, todos também inclui eu. Ok? Você faz parte do todos. Amém? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, que é tudo que a gente está aprendendo que é maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, ou seja, Cristo é a referência. Você quer saber o que é ser maduro? Olha para Jesus. Ele é o exemplo, o modelo a ser seguido. Amém? 14. O propósito de tudo isso é que a gente deixe de ser como criança, levado de um lado para outro, ou pelas ondas, ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Ou seja, qualquer coisa nova que surge, uma tecnologia, uma ideia, um evento, alguma coisa nova que é atraente, aí eu sou facilmente induzido, atraído pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo. Olha o detalhe aqui, que passa batido. Quem edifica o corpo? Vamos ver se vocês pegaram. Quem edifica a igreja? A igreja. Amém? Quem edifica a igreja? O que é edificar? Trazer maturidade, trazer crescimento espiritual, cuidado, zelo, para que a parede cresça retinha, alinhada, sustentada, forte, não caia, não seja feia, torta, desalinhada. Não é o Espírito, o anjo Gabriel, o Miguel, os arcanjos que edificam a igreja. Está aqui no texto, acabamos de ler. Ah não, Deus edifica a igreja. Sim, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, o Deus Filho, que é o cabeça da igreja, edifica a igreja, mas Ele não faz isso de forma direta. Ele não desce dos céus, Ele não vai ficar falando com você em sonho toda noite,
falando a palavra, ministrando. Você não vai entrar em transe lá e ver Jesus. Não. É a igreja que edifica a igreja. É você que edifica a mim e eu edifico a você. Nós juntos crescemos. Se não for assim, não é igreja nem edificação da igreja bíblica. Uma igreja que não amadurece a si mesma não é uma igreja bíblica. Vocês estão entendendo a profundidade, a seriedade disso, irmãos? Então, olha só. Quando eu me acovardo ou me acomodo na minha vida, no meu egoísmo, no meu eu não estou sendo igreja. Eu estou fora da igreja. Aí ninguém fala amém, né? Amém? Eu tenho lá os meus interesses, gosto das minhas coisas, venho, participo, mas eu tenho minha vida, o Fabiano tem a dele, a irmã Maria tem a dela, Jonathan tem a dele. Nós não somos igreja. A gente não é igreja. Se eu não olho para a vida do Jonathan, da irmã Maria, de todos os irmãos aqui, com atenção, com amor, com zelo, entendendo que eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, de servir, de equipar, de ajudar a amadurecer, ajudar a fortalecer, a dar suporte aos irmãos que Deus colocou em unidade aqui. Se eu não entro e não vivo dessa forma, eu não sou igreja. Nós não somos igreja. Nós somos uma reunião de pessoas que falam de Jesus. Nós somos uma reunião de pessoas que falam de Jesus. Mas não vai ter autoridade, não vai ter impacto, não vai ter mudança, transformação, não vai ter santificação nessa cidade, porque não somos igreja, porque não estamos sendo edificados. Nós estamos nos reunindo, conversando sobre um tema em comum e vivendo cada um a sua vida. Entende? Entenda isso, querido. Você só é igreja quando você cumpre o que Deus definiu para a igreja. Lá na Corenova, lá, vamos fazer o Marcelo sofrer um pouco. Lá na Corenova, Marcelo, você tem vários cargos lá, não tem? Fala um cargo aí pra gente. Uma função. Por exemplo, tem o cara que fica na esteira. Tem alguém que fica na esteira. Certo. Oi? Um cara da prensa, o prensista, é isso? Vamos pegar ele. O que ele faz? Detalhe um pouco mais isso. Como que funciona lá? Ele chega lá. Cheguei lá para ser prensista, certo? Cheguei lá, não sei nada. Como que você vai me explicar o que eu tenho que fazer? Preparar a prensa. Ligar. E prensar. E depois de prensar, tem que fazer o quê? Amar. Tem todo um processo. Tá. Aí eu cheguei lá, na Corenova. Vou trabalhar lá. Marcelo olhou para mim e falou, a gente está precisando de um prensista aqui. Beleza? Falo, beleza. Não sei o que é, você me ensina? Ele fala, ensino. Então, beleza. Então ele vai e me explica, me ensina, me educa. Me mostra o que é um prensista, certo? Aí, o Marcelo sai, ou ele continua ali, vai fazer outras coisas, eu vou lá na esteira. E aí eu começo a trabalhar na esteira. Acontece? Aí eu vou lá na esteira, começo a trabalhar na esteira,
Aí o Marcelo vem e fala, pô, mas... Não, eu sou prensista, eu vou falar para ele. Eu sou prensista. Não, mas você está aí na esteira. Não, mas eu sou prensista. Eu sou prensista. E aí, eu sou prensista de verdade? Não, porque eu só vou ser prensista se eu fizer o que é esperado, o que é atribuído, o que é responsabilidade de um prensista. Quando eu faço, quando eu me posiciono naquela posição e cumpro o que se espera daquela posição, eu sou aquilo. Se eu não estou naquela posição e não estou cumprindo o que se espera daquela posição, eu não sou aquilo. Eu posso morrer de falar que eu sou, mas eu não sou. Você e eu só somos igreja se nós cumprimos o que se espera de uma igreja. E o que se espera de uma igreja é a edificação da própria igreja. Então, se eu não contribuo, e eu não estou falando aqui de dinheiro nem de nada disso, eu tenho certeza que vocês estão entendendo. Se eu não estou dando a mínima, se eu vivo na minha vida, no meu eu, no meu quadradinho, e eu não olho para o irmão, eu não tenho um olhar, eu não vejo, eu não me atento, eu não me importo com nada do que acontece na vida do meu irmão, e eu não me esforço, porque é um esforço, e às vezes vai demandar sacrifícios, para oferecer esse suporte, para equipar, para ajudar, para dar apoio, para amar, para auxiliar, para fortalecer, eu não estou sendo igreja. Eu posso morrer de falar que eu sou igreja. Ah, eu sou cristão. Você é cristão? Sou cristão, eu oro, leio todo dia. Eu vou no culto, estou lá toda quinta e todo domingo, mas eu não faço o que um cristão, o que é esperado por Deus de um cristão. Então eu não sou cristão. Amém? Ou pelo menos eu não sou um cristão maduro. Amém? Glória a Deus pela misericórdia dele, irmãos. Porque mesmo a gente sendo tão falho, tão egoísta, e eu não falo isso lançando peso sobre vocês, tá? Eu falo de mim, nosso coração. Mesmo o coração pecaminoso que está em mim, que está batendo aqui no meu peito, está batendo no peito de vocês também. Tem diferença nenhuma. Da podridão que está em mim e da podridão que está em você. Mas glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é misericordioso. E porque mesmo nós sendo tão egoístas, Ele ainda é perdoador. Ele ainda nos ama e Ele ainda ensina e educa. Amém? Quer ser igreja, querido? Quer ser cristão? Jesus deixou isso claro. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é à toa que Ele falou os dois. Aí para perguntar, eu tenho amado o próximo como a mim mesmo? Porque o próximo não é o africano, o angolano, o iraniano. O próximo é o cara que está do seu lado aí, ó, que está na sua frente, que está atrás de você. Amém? É ele que é o próximo. Nós somos os próximos um do outro. Então, quando nós nos amamos com esse nível de amor, é que nós somos igreja. Amém? E aí, querido, vai ter a edificação, vai ter o amadurecimento do corpo. E aí a igreja vai amadurecendo, ela vai crescendo, Deus vai podendo derramar mais dons, mais ativação, mais ministérios, mais capacidades, mais dons espirituais, mais manifestação do Espírito, mais poder, mais glória de Deus sendo manifesta através de nós. E essa cidade vai sendo impactada. Por quê? Porque somos igreja. E como somos igreja? Amando uns aos outros e edificando a si mesmo. Amém? A igreja madura, ela entende o que foi ministrado na quinta-feira sobre os problemas e as dificuldades, a perseverança.
E ela sabe que não vai ser tudo mil maravilhas, flores. Nenhum relacionamento é. Nem conjugal, marido e mulher. Tem dias de desentendimento, de briga, de estranheza. Tem dias que um magoa, chateia o outro, faz alguma coisa errada que fere, que machuca o outro. Isso faz parte do viver, do estar junto. Mas nós, por causa do amor, percebe como o amor é a base, o fundamento, o alicerce, onde tudo é construído. Por causa do amor, a gente perdoa, a gente abre mão, a gente muda, a gente se adequa, a gente se sacrifica, a gente prioriza. Amém? E assim é com a igreja. Então não vai ser mil maravilhas. Às vezes a gente vai estar lá conversando e de repente eu posso falar alguma coisa. Eu sei que isso é muito raro de acontecer. Assim, eu acho que eu nem lembro disso ter acontecido, sabe? Nenhuma vez. Mas eu falar alguma coisa que chateou alguém. Pode acontecer. Só pela misericórdia de Deus. Estou aprendendo ainda a me comportar, né? Porque a quinta série é forte. Mas pode acontecer. E aí? Aí você vai embora? E aí eu vou embora? E aí a gente nunca mais olha um na cara do outro, a gente não vem mais aqui? Entende? Não é assim que funciona. Eu vou aprender com vocês, vocês vão aprender comigo, a gente vai se perdoar, a gente vai se adequar, a gente vai amadurecendo, a gente vai se posicionando de forma melhor, a gente vai se comunicando de forma melhor, a gente vai aprendendo a tirar o olho do nosso umbigo e olhar para o outro também, porque isso também é uma coisa que nós precisamos aprender. Só que para aprender você tem que querer, você tem que decidir olhar para o lado. Aí você consegue começar a aprender a olhar para o lado. Se você não tomar essa decisão, e decisão envolve posicionamento, esforço, mudança, sacrifício. Amém? A gente está fazendo a reunião dos homens lá, né? Sábado, às 5 horas da tarde. Ontem eu não pude estar junto com eles, né? E tinha a apresentação da minha filha, mandei mensagem, expliquei para o Marcelo, falei, Marcelo, não tem como, né, eu não ir na apresentação da Ana Clara, eu vou precisar estar ali junto com ela, participando, dando esse apoio, dando essa força, né, é importante para ela eu estar junto ali, mas já aconteceu várias vezes em sábados anteriores, de alguém me convidar para alguma coisa, surgir algum compromisso, jogar bola, não sei o quê, vamos lá em casa. E eu falo, não dá porque eu tenho um compromisso. Isso faz parte. Amém? E eu não falo isso, tipo, nossa, como ele é santo, né? Não, eu quero ser cristão, eu quero ser igreja, cara. Eu quero ser igreja. Eu preciso estar junto com os homens. Eu preciso, mesmo com toda a minha imaturidade ainda, com tudo que eu ainda preciso aprender, eu tenho sim algo a oferecer, e eu preciso receber também deles, preciso estar junto, então eu preciso abrir mão, amém? Eu preciso abrir mão, para ser igreja. Não dá, querido, para você ser igreja, vivendo para si mesmo, vivendo como você sempre viveu, antes de Jesus. Eu não cometo mais nenhum pecado, eu não fumo, não bebo, não uso droga, glória a Deus por isso, aleluia. Essa libertação é importante e precisa acontecer, mas não para aí, ok? Se eu não fumo, não bebo, não uso droga, não me prostituo, não faço aquelas coisas erradas, que são erradas, mas não faço mais isso, mas eu continuo vivendo só para mim, só na minha vida, no meu quadrado, eu ainda não sou igreja madura. Eu ainda sou um menino. Amém? Você está salvo,
Se você estiver em Cristo, se você estiver com o coração em Cristo, você está salvo, vai para o céu, está tudo certo. Só que você é um menino, você é uma criança espiritualmente. Você vai ser facilmente levado por vento de doutrina, você não vai ter estrutura para suportar tempos difíceis, você não vai ter maturidade para lidar com as complexidades, com as coisas difíceis que surgem na nossa vida, pelo menos não da forma bíblica. Você está entendendo? Amém? Só persevera quem está amadurecendo. Só persevera quem está amadurecendo. Quem parou, eu preciso te falar isso, meu irmão, mas cedo ou mais tarde, você vai sair. Não estou falando daqui, ninguém vai te expulsar. Seu coração vai sair da presença de Deus. Está escrito. Está escrito. 14. O propósito é que deixemos de ser como crianças. O que acontece com as crianças? São levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Se você não está amadurecendo como igreja, como cristão, você é uma criança. Se você é uma criança espiritual, você vai ser levado. E aqui eu não estou falando de tempo de igreja, de onde eu estou na minha caminhada. Cada um tem um tempo, um momento, está tudo certo, amém? Deus é soberano e Ele coordena tudo. Eu estou falando de estar junto, estar caminhando. Eu posso ter um mês que eu estou vindo na igreja e posso ter 35 anos que eu venho na igreja. Se eu paro, eu sou levado, quando eu menos esperar, eu sou levado por alguma coisa. Alguma coisa vai me tirar, vai te tirar da presença de Deus. E aí você pode continuar vindo na igreja, mas você já não é mais cristão, já não é mais igreja, já não vive mais no Senhor Jesus. Amém? Está dando para entender? Então, ser igreja significa saber lidar com essas situações difíceis, com esses desentendimentos, com amor, com paciência, com sabedoria. O texto fala, né, lá de Tiago, quem não tem sabedoria peça, Deus dá. E Deus dá sabedoria como? Vamos ver se vocês estão entendendo aqui o mistério. Como que Deus vai dar sabedoria para você, querido? Por meio do corpo. Porque é o corpo que edifica. É a igreja que edifica a si mesmo. Então, você quer ter sabedoria? Esteja junto com a igreja. Seja igreja. Quer amadurecer na fé? Seja igreja. Quer ter a paz de Deus na sua casa, no seu casamento? Seja igreja. O que é ser igreja? É estar junto. É ajudar e ser ajudado. É dar suporte e ser suportado. É amar e ser amado. Amém? Coletivo, pertencimento, junto. Amém? Não é o pastor que dá a sabedoria. É a igreja, todos nós damos e recebemos a sabedoria que Deus vai dando para cada um de nós. Ele dá uma porção para cada um. E se nós somos igreja, o que acontece com essa porção de cada um? Multiplica. A Thaís sabe um pouco, eu sei um pouco, a Andréia sabe um pouco, a Bruna sabe um pouco. Se a gente se junta, eu passo a saber o pouco que eu sei, mais o dela, mais o dela, mais o dela. E elas também. Agora você imagina todo mundo junto aqui, querido, vivendo nessa unidade, nessa comunhão, a multiplicação da sabedoria, do poder, dos dons de Deus. Amém? É por isso que o isolamento, o egoísmo, o orgulho, a soberba, o eu sei, o eu não preciso, quebra, mata. Porque separa, divide algo que não é para ser separado. Amém?
Fala isso comigo. A igreja tem a responsabilidade e a capacidade dada por Deus de edificar a si mesmo. E eu faço parte disso. Ah, mas eu não quero isso, presbítero. Eu não quero. Eu quero só vir aqui no culto. Beleza. Ninguém vai te expulsar, ninguém vai fechar a porta, ninguém vai te pedir de vir. Mas saiba que você não é igreja. Amém? Eu preciso ser sincero com você, querido. A verdade de Deus, ela tem que ser dita. Amém? Não podemos amaciar, né, flexibilizar, tornar mais fácil para o seu egoísmo, para o meu egoísmo, para o nosso isolamento, porque lá no fim, na hora que Jesus voltar, você vai olhar para trás e você vai falar: eu tive alguém que falou a verdade para mim. Eu tive pessoas que foram suficientemente amorosas, que me amaram ao ponto de falar a dura verdade para mim, que me fez refletir, que me fez me arrepender, abandonar o meu egoísmo, abandonar o meu orgulho, o meu isolamento e mostrar para mim como é ser cristão e como é ser igreja. Amém? É isso, é isso. A gente começa a entender que quando a igreja opera dessa forma, quando ela, vamos chamar aí de a igreja madura, né? Com cristãos maduros, que entendem tudo isso que a gente está falando aqui, naturalmente, ela multiplica dons, como eu dei o exemplo aqui. Ela multiplica serviço, ela multiplica ministérios. Então, na medida que a gente vai vivendo junto, que a gente vai dando suporte, o apoio um para o outro, que a gente vai equipando um ao outro, Deus vai mostrando, vai destacando diferentes habilidades, diferentes dons, diferentes direcionamentos que Ele vai dando para áreas importantes da vida cristã, da vida como um todo. Entende? O Pedro trouxe o testemunho aqui da profissão que ele orava. É um dom, é algo que Deus deu para ele. A gente não precisa disso? Precisamos disso. E ele pode equipar, ele pode servir a igreja com algo que é importante. Deus também tem algo que Ele vem dando, que Ele vem gerando, ou que Ele quer gerar em você e em mim, para equipar, para trazer mais, para multiplicar na igreja. Porque quando Pedro se coloca para servir a igreja com aquilo que Deus deu para ele, aí não é mais o Pedro que tem sabedoria sobre o seu corpo, que tem o cuidado, o zelo sobre o seu corpo. São 60, 80 irmãos. Multiplicou. De um, espalhou para todo mundo. É igual uma semente. É igual fermento. Por isso os exemplos da Bíblia. Fermento espalha. A semente também. Você planta, cresce, derrama mais semente, vai multiplicando. Amém? De uma semente nasce uma árvore, daquela árvore nasce quantas sementes? Centenas. Amém? É isso, querido. Então você tem que olhar para isso não com peso, né? Ai, mas nossa, poxa vida, né? Eu vou ter que trabalhar na igreja, né? Agora eu vou ter que trabalhar. Agora ser igreja é ter que trabalhar na igreja. Pronto, faltava mais nada, né? Agora você... Não, você tem a oportunidade de fazer parte de uma família, de um corpo, como diz, onde você vai receber coisas que você ainda não tem. E você vai poder ajudar os outros. Tão prazeroso, ou talvez até mais prazeroso, do que você ser ajudado na hora que você mais precisa, é você poder ajudar na hora que o outro mais precisa. Amém? Todos aqui têm algo que o Senhor já te deu,
que o Senhor está formando, está construindo, está gerando em você, e que Ele quer semear na vida de outros. Mas o alicerce, o fundamento de tudo é o quê? O amor. É o amor. Então a primeira coisa que a gente tem que doar é o amor. A primeira coisa que a gente tem que oferecer é o amor. É do amor que vem tudo. É do amor que Deus coloca no nosso coração que vem os dons, que vem os ministérios, que vem o cuidado. O Pedro poderia, peguei o Pedro de exemplo hoje aqui. O Pedro poderia vir aqui e oferecer o serviço dele, porque ele é personal trainer também. E estaria tudo certo se ele oferecer para qualquer um aqui, ele não está pecando. É o serviço dele, não é verdade? É o serviço, é a profissão dele, ele não está pecando. Mas quando ele olha para a igreja em amor, e ele fala assim, eu vou preparar alguma coisa, eu vou construir alguma coisa para disseminar um entendimento que eu tenho, mas talvez os irmãos não tenham, e é necessário para todos. E ele faz isso com amor, é diferente. Amém? Eu quero buscar o serviço. Amém. Mas o serviço de personal trainer não precisa ser cristão para oferecer. Precisa? Pode ser qualquer um. Se for na academia, qualquer professor que você parar na academia e falar, posso ter um personal com você? Pode. E aí vai entregar. Vai ter o conhecimento que o Pedro tem, estudou as matérias que o Pedro estudou, mas não é igreja. O que o Pedro está fazendo é ser igreja. Vocês estão entendendo a diferença, queridos? Ele pode ser personal também e está tudo certo com isso. Não tem demonização da profissão, ok? Eu quero estudar, eu quero ser profissional. Não, você está saindo fora você está carnal. Não existe isso. Está tudo certo. Ele tem que continuar estudando, tem que continuar buscando, se profissionalizando, crescendo, e que Deus prospere cada vez mais. Em nome de Jesus. Mas ele está sendo igreja quando ele ama, quando ele faz algo fundamentado no amor. Vocês estão entendendo? Quando nós agimos em amor, Deus pode usar para equipar, para edificar o próximo. É isso. Irmãos, eu confesso que saiu totalmente diferente do que estava. Não diferente, eu tô falando, mas eu não estou seguindo um roteiro aqui, né? Glória a Deus. Deus que ministra. Eu estou até vindo aqui conferir se eu não estou esquecendo de nada, mas eu naturalmente já percorri praticamente tudo. A igreja discerne os ventos de doutrina. Tem mais um ponto. Aí não há dependência, não gera uma... A igreja que opera dessa forma, querido, não tem espaço para uma liderança que gera dependência, entende? Uma liderança que concentra tudo. Não, é a gente que faz. É a gente que faz por quê? Porque eu preciso estar à frente. Eu preciso estar no controle. Então eu não posso delegar. Porque se eu delegar, vai que não sai do jeito que eu quero. Isso não vale só aqui para a igreja, tá? Vale para a sua empresa, vale para tudo. E essa liderança que concentra, que tem receio em delegar, uma consequência dessa postura é uma igreja isolada, uma igreja desconectada, porque ninguém é ativado em nada, ninguém é incentivado ao que nós estamos incentivando aqui. Tá? E é uma liderança que não pode ter erro, não pode ter falha. Então, se eu falho, eu tenho que pôr pano quente em cima, ninguém pode ficar sabendo isso aqui, cara. Se eu errei, eu não posso confessar. Se eu confessar, como que eles vão me ver? Amém? Só que a liderança bíblica não é essa. A liderança bíblica, ela lidera, primeiro mostrando
como se faz. E segundo, educando, equipando, preparando para que outros façam também. Amém? Então, eu ministro, mas eu preparo ministros. Eu ensino as crianças, mas eu preparo professores para as crianças. Que é importante também o que está acontecendo ali embaixo. Eu evangelizo, mas eu preparo evangelistas. Amém? Eu pastoreio, eu cuido, mas eu preparo também presbíteros, líderes para cuidar, para pastorear junto comigo. E graças a Deus é assim, eu posso dar testemunho disso. Que graças a Deus é assim que o pastor Jean e a pastora Samantha lideram a igreja. Amém? É lógico que existe a honra, a autoridade, e não é o assunto aqui hoje, né? Eu não quero focar nessa parte de autoridade, de honra, mas existe, é óbvio. Então, eu e a presbítera, por exemplo, a gente auxilia os pastores na liderança no sentido do cuidado, do suporte, do pastoreio, mas a gente se reporta sempre a eles, a gente está sempre consultando e atualizando e colocando para eles, porque eles são os líderes, eles são os pastores da igreja. Amém? Eu não posso me isolar, porque às vezes acaba acontecendo isso, querido. Não, eu e a presbítera agora somos pastores, então a gente cria um outro ministério dentro do ministério. Misericórdia, isso é do diabo. Isso é do diabo. Amém? Não, a liderança é uma coisa só, porque a igreja é uma coisa só. É um corpo só. Amém? Então, como infelizmente a gente já precisou falar, né, amor? Saiba que se você vier falar para mim alguma coisa, que você vai falar, mas não queria falar para os pastores, então não fala para mim. Amém? Já vieram me falar isso. Não é ninguém que está aqui, mas já vieram, já aconteceu. Chegar e falar para a gente, então, fui falar com os pastores, mas eles falaram isso, aí queria conversar com você, mas assim, entre a gente. Eu falei, não, então pode parar. Então não fala nada, não abre a boca. Porque eu só converso com você se eles estiverem junto, então. A gente senta todo mundo, porque a gente não faz nada às escondidas. A gente não faz nada às escondidas, amém? Nada é falado para o mal. Então por que tem que ficar escondido? Não. Tudo honesto, transparente, aberto. Amém? Claro que tem as coisas pessoais de cada um, né? Sigilo de cada um. Claro que isso é respeitado. Mas quando há unidade, não há falsidade. Amém? Então é muito importante a gente entender o tipo de liderança de uma igreja madura. Porque, irmãos, eu testemunho e eu falo isso diante do Senhor para vocês. Graças a Deus nós temos uma liderança madura, que gera uma igreja madura, que está construindo, que está alicerçando, que está edificando uma igreja madura. Só que para essa igreja madura ser edificada, você e eu temos que tomar decisões e posições, porque nós somos a igreja. Os pastores não são a igreja sozinhos, eles conosco juntos, todos nós somos a igreja. Então não adianta querer equipar, querer ativar, se não tem ninguém, se está todo mundo olhando só para si, se está todo mundo vivendo só a sua vida. Entende? A gente precisa começar ou continuar crescendo nisso, de olhar e amar o próximo. Eu vou no culto. Hoje eu estou bem, hoje eu tenho um compromisso, eu não vou no culto. A gente pensa muito isolado. Não é verdade? A gente pensa muito isolado. Hoje não vai dar para eu ir no culto. Eu não vou. Aí qualquer coisa não vai no culto. Não está sendo igreja, porque eu estar aqui não diz respeito somente sobre mim. Diz respeito primeiro a Deus, segundo a todos nós juntos. Porque, primeiro, eu preciso de vocês, então eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar junto.
E segundo, vocês precisam de mim. Então eu também tenho que estar aqui para dar o suporte e o apoio para vocês. Estão entendendo? Tudo se encaixa, querido. Quando a gente tira o eu do centro, a gente coloca Deus e o que Ele fala, tudo se encaixa maravilhosamente bem. Sobrenaturalmente bem. É que não quebra-cabeça que você monta e aí você consegue ver a figura que está lá. E você fala, nossa, que bonito, olha. Entende? Amém? Deu para entender? Se tiver uma coisa para você gravar e memorizar sobre o que nós falamos aqui hoje você é igreja quando você se comporta e vive como igreja. Ame a Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo da mesma forma que você ama a sua vida. Se dedica ao teu próximo da mesma forma que você se dedica para os teus objetivos, para os teus gostos. Eu não sei fazer isso, presbítero, eu não vivo assim. Eu não tenho vivido assim. Primeiro passo é a honestidade, gente, é a sinceridade. Eu não tenho vivido em alguns momentos assim. Amém? Quando eu me coloquei diante dessa palavra, eu vi coisas que eu preciso abrir mão mais, que eu preciso entregar mais, pela minha casa, pela igreja. Amém? Talvez você está olhando aí, você está ouvindo tudo isso e está falando, nossa, eu não vivo assim. Talvez você não sabia que era isso. Talvez você já sabia, mas passou. O nosso coração ele é bem astuto em esquecer das coisas que são difíceis. E ele é rápido em ir para o que dá prazer rápido, satisfação rápida. Então é muito, muito fácil a gente sair daqui e pensar no futebol, curiosamente, né? Não sei se vai ter jogo, mas não falei por causa disso. Pensar no futebol, pensar no não sei no que, nas coisas que eu quero, que eu gosto. É muito fácil. Talvez você está olhando e falando, não, eu não vivo assim, presbítero. Como que eu faço para viver assim? Como que eu aprendo a viver assim? Primeiro de tudo, você não precisa querer mudar o mundo, amém? Começa aqui nos cultos, no seu dia a dia, a olhar para o irmão, olhar para o próximo. Eu fiz esse desafio com os homens lá, né, Marcelo? A gente estava conversando com os homens, a gente fez esse desafio. Olha para o irmão, para um pouco de brincadeira, de piadinha, que é muito comum, principalmente entre os homens, e olha para o irmão, vê se ele realmente está bem, porque a gente adora falar que está bem, né? A paz do Senhor, irmão, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também, graças a Deus. A gente fala essas frases sem nem pensar, né? É igual dirigir, você nem raciocina mais, é automático, a paz, bom, oh, glória a Deus. O cara está podre por dentro, está destruído, acabou de cometer um pecado, está mal, está preocupado, está pensando em se matar, mas está tudo bem, louvado seja o Senhor, tudo bem. Se você não quiser realmente saber se está tudo bem com a pessoa, ela vai perceber isso. A gente é muito bom em demonstrar que a gente não quer proximidade, né? Vamos lá em casa, vamos. Qualquer dia eu chamo você para ir lá em casa, beleza? Qualquer dia a gente combina, vamos falando aí, vamos conversando, qualquer dia eu te mando mensagem. Eu acho que eu tenho o seu contato ali, aí a gente vai combinando. O pastor falou sobre isso um tempo atrás, né? Amém? Agora, não, cara, tá tudo bem com você? Tá, não, mas tá mesmo? Tá tudo bem de verdade? Vamos um minutinho aqui, vem aqui, vamos sair aqui um pouquinho junto aqui, Posso orar por você? Tem alguma coisa que você quer que eu ore? Ah, não, tá tudo bem mesmo, graças a Deus, então glória a Deus, então vamos orar para agradecer ao Senhor, vamos orar para Deus continuar abençoando e para Deus nos ativar cada vez mais para a gente abençoar os outros. Agora, se a pessoa está precisando de uma ajuda, e eu chego como irmão em Cristo aqui, e falo, irmão, vem cá, irmãos, de verdade, eu vou fazer isso, vem cá, Fabiano, eu vou imitar o pastor. Se eu chego para o Fabiano no culto aqui, e eu falo assim, a paz, Fabiano, tudo bem?
Bem, graças a Deus. Oh, tudo bem? É paz, tudo bem? Tudo bem? Ele está com um problema, ele vai se abrir? Ele vai falar alguma coisa? Agora, beleza, cumprimentei todo mundo, aí eu chego, Fabiano, tudo bem com você? Cara, tá tudo bem mesmo? Vamos orar um pouquinho? Eu quero conversar com você. Você tem alguma coisa que está acontecendo? Você está passando por alguma situação? Aí ele já vai ter mais liberdade. Talvez ele tenha ainda um pouco de dificuldade, principalmente homens que são mais difíceis, né, de se abrir. Mas aí, às vezes, ele fala, cara, eu estou meio chateado com isso. Ah, mas você quer contar o que aconteceu? Não, sinto que ele não está muito livre para contar. Amém, vamos orar. Ou ele começou a contar, glória a Deus, vamos buscar. Ah, não, isso aqui é uma situação bem difícil, vamos chamar alguém da liderança? Vamos chamar os pastores para orar junto, para a gente entender como que a gente pode ajudar? É diferente, não é? É um pouco diferente? É muito diferente. Aqui eu estou demonstrando para o Fabiano que eu amo ele, que eu quero saber o que está acontecendo com a vida dele. Não é automático. Não é automático. Eu não estou cumprimentando ele igual eu cumprimento um desconhecido na rua. Aqui eu estou preocupado mesmo, eu quero saber, está realmente bem, Fabiano? Amém? Obrigado, Fabiano. É isso, querido. É simples. É simples. O fundamento não é o amor? Começa pelo amor. Ah, não, eu não sei ainda a minha profissão, como que eu vou servir a igreja, igual Pedro falou. Beleza, começa com amor. A melhor coisa que você pode semear na vida do seu irmão é o amor. É o cuidado, é o zelo, é a atenção. E é daí que Deus vai começar a mostrar, vai começar a ficar evidente, vai ativar os seus dons. Amém? A irmã Thaís começou amando as pessoas e Deus começou a usar ela em oração, a Ivete também. Mas a oração, o dom da oração, o ministério da intercessão, nasceu de um amor pelo próximo, de um amor pela igreja. Percebe? Amém? Então, presbítero, eu não tenho vivido isso, eu tenho vivido egoístamente. Eu tenho vivido eu tenho sido esse cristão aí que você falou, que é imaturo. Por que é imaturo? Porque ama o Senhor, quer viver a vontade do Senhor, não quer mais o pecado, está lutando, está negando a si mesmo, está guerreando contra a carne, não quer o pecado, tropeça, mas não cai, vai, levanta, continua, firme, guerra, luta, mas ainda vivo só para mim. Ainda olho muito pouco para o próximo. Às vezes até gente que eu tenho muito contato, eu vejo que está precisando, mas eu não quero, ou por insegurança, alguma coisa, não sei, mas eu me esquivo disso. Primeiro, você quer mudar? Você quer se arrepender? Você quer ser igreja madura, de verdade? Amém. Então, começa amando. Começa se importando realmente com o próximo. Amém? Você não precisa fazer isso que eu fiz com o Fabiano aqui, com todo mundo da igreja. Ah não, todo domingo eu vou lá, sento e converso. Não, não é isso. Mas faz com uma pessoa. Olha para as pessoas. Olha, observa, olha com atenção para as pessoas. Amém? Poxa, eu percebi que você está meio amoadinho, percebi que você está com uma cara meio triste hoje. Geralmente você está mais falante, está mais comunicativo. O que está acontecendo? Posso orar com você? Você está sendo igreja, você está edificando. Amém? Não é complicado, querido. O que é complicado para a nossa carne é abrir mão do eu. É isso. Mas se você decidir abrir mão do eu para viver isso aqui, a gente vai aprender e vai crescer nisso juntos. Amém? Vocês querem ser igreja? Querem mesmo? Vamos! Bora! Amém? Comece amando o próximo. Comece amando quem está do seu lado, quem está na sua frente. Fique em pé.